Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E sempre na abertura eu falo, nós não estamos no pico, mas nós não estamos no pico não, nós estamos no Morro da Nova Sintra, pois o pico está aqui atrás, é o alto da colina, a nossa querida Vila Progresso. Mostra pra vocês, olha lá. A nossa querida Vila Progresso, era lá a gravação do nosso programa Na Laje. E agora nós estamos no Morro da Nova Sintra, também na Laje, gravando o Na Laje com Lincoln Reis. A nossa convidada trouxe até uma colinha, coordenadora de desenvolvimento social da Prefeitura de Santos, apresentadora do Bora Falar Oficial. Bora lá, bora falar, bora se conectar e bora seguir o Bora Falar Oficial. E também é vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude de Santos e embaixadora do Politize. É ela, Juliana Lafron. Produção, eu até fiquei estátua, porque tu tá dormindo. Roda a vinheta aí. Bom, Ju, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui participando do nosso programa Na Laje. Imagina, eu agradeço demais a oportunidade de falar com a sua audiência, de estar aqui contigo, de abrir as portas da sua casa, né? Isso a gente não faz para qualquer pessoa, então muito obrigada. Obrigadão. Já vamos começar logo nas perguntas. Essas perguntas aqui, Ju, elas são idealizadas, são pesquisadas pelo nosso amigo Pipoca. Alô, Edson Pipoca, também um servidor público igual você. O Edson Pipoca, só que ele é lá da Câmara Municipal. Antes ele era da Secretaria de Educação e agora ele está na Câmara Municipal. E ele que desenvolve também, ajuda ao nosso programa junto com a nossa equipe, a Gilda Lima, o Caio, o Raí, e também tem nos bastidores o nosso amigo Edson Pipoca. E ele colocou aí na pergunta de onde surgiu e de onde vem esse sobrenome Lafron. Legal, um abraço para o Edson e para toda a equipe que é muito fera aqui, né, pela produção, parabéns. Obrigado. E, cara, é uma pergunta legal, porque o Lafron, né, que é o nome que eu uso mais, ele é francês. Ele vem do meu bisavô. O meu bisavô era francês, ele veio lá da França e passou pelo Rio de Janeiro e depois veio parar em Santos, né? Ele viu naqueles navios, ou não? Naquela época tinha os navios que chegavam no Porto de Santos, né? Exatamente. E nos portos brasileiros. Exatamente. O pai dele era francês e a mãe era alemã. E ele teve uma padaria lá no Mercado Municipal. Hoje eu trabalho no Mercado Municipal, ali atrás do mercado, né? Então eu vejo e fico pensando na minha família andando por aquelas ruas, né? Meu pai morou lá e teve torrefação, né? Então, vem daí da França, meu sobrenome. Então, o sobrenome da Ju é francês, através do bisavô, né? Do bisavô. Imagine o bisavô veio de lá da França, quanto tempo atrás, como era aquele mercado municipal, né? Era totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje o desenvolvimento chegou e tem muita coisa para ser feita lá, que a prefeitura vem fazendo também. Graças a Deus vai dar um up naquela região e naquela comunidade, não é, Ju? Vai sim, a gente vai ver esse mercadão bem lindo novamente. Vamos ver o pessoal, os turistas visitando, né? Os turistas quando descer dos navios, né, de cruzeiros, que a gente tem as temporadas de cruzeiros aqui em Santos, e lá visitar o nosso mercado municipal, como outros pontos turísticos que a cidade de Santos tem. É ou não é, Ju? Com certeza, tem ponto aqui no palco. Bacana. Fala um pouco do Politize e de como as pessoas devem fazer para conhecer mais. Olha, eu amo o Politize. A proposta dessa ONG é incrível, né? A gente acredita que a gente precisa levar a educação política para qualquer pessoa em qualquer lugar. Então é falar do papel do vereador, do prefeito, né, do executivo, do legislativo, o que é democracia, de forma que as pessoas entendam, porque a política ainda se estrutura de uma maneira que afasta as pessoas, né, Lincoln? É um desafio que a gente tem. Então a gente vai na comunidade, a gente vai nas escolas, a gente vai para dentro da Câmara, se for o caso, para onde quiserem que a gente vá falar de educação política. E a gente tem uma embaixada aqui na Baixada Santista, tem vários membros incríveis, né, que a galera deve conhecer, Gabriel Miceli, Rodrigo Lima também está no CMJ, né, então é uma galera que acredita muito na transformação através da educação política. E quem quiser conhecer, tem o Instagram da Embaixada, que é o Politize Embaixada, pode mandar mensagem para mim também que a gente explica como funciona. Todo ano a gente faz uma formação
de mais ou menos uns 5 meses, totalmente gratuita, para quem quiser aprender sobre política, entender como a política funciona. Então, é uma baita oportunidade aí para quem quiser entender melhor tudo isso que a gente está vivendo, inclusive, hoje em dia, né? E o bacana é você, como é que fala assim, dar um ensinamento, explicar para as pessoas como é que funciona os 3 poderes, Exatamente. né? Como é que funciona, porque às vezes as pessoas vêem no vereador um herói, vêem no vereador um salvador da pátria, vêem no vereador um assistente social, né? Que acaba que, não que atrapalhando, que mudando, né? Como é que o trabalho do vereador? O vereador é para dar cesta básica, o vereador é para dar trabalho, o vereador é para dar dentadura, para dar óculos. Não, o vereador está ali para fiscalizar as ações do executivo, não é não, Ju? Fiscalizar as ações do executivo, bem como também levar leis para que o plenário possa aprovar e discutir uma lei que possa ajudar até mesmo a cidade ou o município que aquele vereador executa e exerce a sua função de vereador. E bacana, parabéns pelo projeto. O bom é a gente incentivar os jovens, né? A gente percebe que a gente está num momento de eleição, né, Ju? E a gente vê alguns jovens perdidos, que não vão votar, pessoas desacreditadas. Então isso aí entristece muito, porque acaba diminuindo, como eu falo assim, como é que a gente quer uma renovação se os próprios jovens não estão querendo ir lá votar? Porque teriam que estar lá votando, podendo fazer, exercendo sua função, lutando por uma democracia. Eu falo assim, não, eu estudei a proposta desse candidato, do A, do B, do verde, do vermelho, do azul, do meio, qual que seja a proposta, mas que vai lá votar, né, não, Ju? Com certeza, né? Eu fui mesária por muitos anos, presidente de mesa, né? Acredito na democracia. Que legal, que legal. E como é triste a gente ver, e eu via pessoas de várias faixas etárias diferentes, chegando na hora de votar, olhando para mim, perguntando em quem eu voto. Na hora de votar, né? A gente tem uma cultura, a política, né, em exercício não faz parte da cultura do brasileiro como deveria. A gente precisa entender que a missão de todo cidadão não é ali no dia 2 de outubro, como foi agora, e no dia 30. É durante todo o mandato. Eu tenho certeza que o Lincoln, por exemplo, mesmo quem não votou em você, né, Lincoln, se bater na sua porta lá no gabinete e for com alguma proposta, com alguma sugestão, você vai abrir a porta e vai atender, vai ouvir. Com certeza. E esse é o papel do cidadão, é de acompanhar, de fiscalizar o vereador, né, fiscalizar o prefeito, de cobrar. E a maioria das pessoas não faz isso, inclusive nem tem ido também votar ou se preocupado com a escolha dos candidatos, né? Ô, Ju, o Politize não teria uma proposta um pouco ingênua ou não considerar a política como espaço de poder e de embates ideológicos? É ingênua o Politize ou não, na tua cabecinha? Olha, eu diria que talvez utópico, mas que a gente precisa ser, né? A gente tem que ter um horizonte que seja bem distante mesmo, para a gente olhar e caminhar até ele, né? Mas a gente acredita na diversidade ideológica, no debate ideológico, que as pessoas realmente entendam quais são os espectros políticos, né? O que é direita, o que é esquerda, a visão e compreensão está muito deturpada hoje em dia, né? E tem algo que a gente fala muito no Politize que é bem interessante da gente exercitar, né? É muito fácil eu chegar no Lincoln e perguntar, e aí, Lincoln, você é de direita ou de esquerda? Como que você se considera? Mas será que a compreensão é, de fato, aquela compreensão clássica do que é a direita e a esquerda? Direita e esquerda começou lá na Revolução Francesa, quando a burguesia sentou à direita e a galera que estava na Revolução sentou à esquerda, gente. Começou dessa compreensão. E olha o que virou hoje em dia, né? Então, os pobres de um lado e os ricos do outro. Exatamente. Mais ou menos assim. Né? Indo por esse lado, a gente também na esquerda, né? Não tem dúvida. Mas é muito melhor eu perguntar qual que é a proposta para o Lincoln na educação, na saúde, como que você enxerga questões como a reforma agrária, por exemplo. Aí nas respostas eu vou entender qual que é o seu posicionamento. Qual o segmento, né? Exatamente. Então, a gente acredita na diversidade ideológica, no debate ideológico, mas de forma sensata, com coerência, sem a gente disseminar fake news, sem ser uma guerra, né, Lincoln? A gente estava falando, eu sei que você tem bom gosto para futebol, assim como eu, né? Santos é o melhor time do mundo. Santista. A gente não tem dúvida. Às vezes dá vontade de entrar na porrada, não sei, brigar, de xingar. De gritar, de xingar. Dá, mas a gente não pode levar a política desse jeito, né? Não pode. Então a gente acredita no debate, não pode levar a política saudável. Um Santos e Corinthians, um Fla-Flu, né? Exatamente. A política eu acho que a gente tem que defender, cada um tem suas ideias. Cabe eu mostrar a minha ideia para te convencer, né? Não te forçar,
Não te jogar a goela abaixo algo que você faz. Não, Lincoln, eu quero o respeito e nós vamos parar por aqui, porque acaba que a gente vê muita inimizade, né? Sim. Muita inimizade. E isso é democracia. É ter você pensando de um jeito, outro vereador na Câmara pensando de outro. E nesse debate vira a melhor equação para a nossa sociedade, né? Minha ideia é 5 anos, é única, eleição única. Você vem vereador, quer vir deputado, porque aí acaba que o vereador... Poxa, eu vou querer ser candidato a deputado, mas eu sou vereador, vou continuar na minha cadeira. Não estou falando que eu sou contra isso, mas o sistema permite, é válido. É válido, o sistema permite, pode fazer. Então, é que nem eu falo, o senador ele tem 8 anos de mandato. Eu vou concorrer a presidente da República. Vou concorrer, porque se eu perder, eu tenho mais 4 anos, porque eu tenho 8 anos de mandato. Então, teria que ter essa reforma, esse é o meu ponto de vista, eu queria saber até o seu. Nesse sentido. Com certeza, muita coisa precisa mudar, né? A gente precisa debater. E o que me preocupa mais é a gente ter condição de fazer esse debate da forma que ele precisa ser feito, né? Que as pessoas participassem, que as pessoas se implicassem nisso. Eu fico pensando que a pessoa que chega até o colégio eleitoral e pergunta para o mesário em quem votar, ela está querendo delegar a uma outra pessoa a escolha dela. Fica mais fácil. Está transferindo a própria responsabilidade. Porque se der errado depois, foi alguém que me falou, não fui eu que escolhi. Né? É isso. Então, e às vezes, tu perguntar depois de uma semana, ela nem sabe quem ela votou. Nem sabem quem votou, exatamente. Porque não estudou as propostas. Ju, você é funcionária da assistência social e mestre em serviço social e políticas sociais. Explica pra gente, por que existem pessoas em situação de rua e por que é tão difícil resolver esse problema? Porém, fácil para muitos faladores, né? Aqueles faladores, pega todo mundo, põe dentro de uma Brasília aí e joga todo mundo fora. Como descartar qualquer ser humano. Como é que você vê e como é que você tem atuado nesse segmento? Olha, existem pessoas vivendo nas ruas desde que existem ruas. Se a gente olhar até para a nossa história mesmo, nós éramos nômades, né? A gente parou em algum momento, decidiu exercitar a agricultura e a coisa foi mudando. Então, é uma questão que é extremamente antiga na sociedade. No meu mestrado, eu cheguei a estudar documentos que são da Idade Média, né? Do século XV, XIV, de tentativas de legislações, de construir abrigos, né? Desde essa época. Então, não é algo de simples resolução. Atualmente, né, nós vivemos numa sociedade que gera pobreza. Quando a gente fala da Idade Média, a gente falava de uma falta de recursos mesmo. Não tinha alimento para todo mundo. A pobreza se dava de uma outra forma. Hoje, o problema não é não ter alimento, é a má distribuição. Tem pessoas com muito e pessoas que não têm nada, né? Se a gente pegasse um bolo com 10 pessoas para comer e cortasse em 10 fatias, ia ter uma pessoa com 5 fatias e as outras tendo que ser divididas entre o restante. É esse país, essa sociedade que a gente vive, né? Nesse mundo. Por isso existem pessoas vivendo nas ruas. E as questões específicas que vão levando as pessoas para essa condição se interrelacionam, né? Uma problemática que a gente tem no nosso país, por exemplo, é a questão do IBGE. O IBGE ainda não contabiliza a população em situação de rua, essa população fica à parte dos dados. É uma pesquisa de 10 em 10 anos, né, Lincoln? A gente está tendo agora esse ano por conta da pandemia e é muito importante para a gente pensar a política pública. Como a população em situação de rua não é contabilizada, os municípios precisam fazer pesquisa. Na Baixada Santista, Santos é a única cidade que realiza censo. O censo, de fato, para a gente entender perfil, além do quantitativo desse público, apenas Santos faz. E a gente tem esses dados aqui na cidade e dentre os 3 principais motivos que levam as pessoas a viver nas ruas, a gente tem desemprego, questão de uso abusivo de álcool e drogas e os conflitos, desentendimentos familiares. Ou seja, não é uma questão isolada. Às vezes a pessoa perde emprego, por conta disso, começa a beber de forma abusiva, aí surgem conflitos familiares, essa história vai se agravando até chegar numa situação extrema de ir para a rua. Então, a gente tem uma questão antiguíssima, complexa, que a própria sociedade produz, que não tem uma resposta simples, porque cada caso é um caso. E a gente também tem, como você falou, dinheiro e recurso público que poderia ser empregado para estruturar essa política pública de fato, indo para outras questões, né? Sim. É uma má distribuição do recurso público também. E acho que muitas pessoas não olham para essa questão também da população em situação de rua quando não bate a porta. A partir do momento que bate na tua porta, que acontece com alguém da sua família ou que você vê perto da sua casa, você começa a olhar, né? Geralmente é assim.
Então, a Política Nacional para a População em Situação de Rua é de 2009. Apenas 2 municípios em São Paulo estão aderidos hoje, no estado de São Paulo. Um é a capital e o outro é Santos. Só 2? Só 2. Para ter essa política pública, a gente tem que ter um comitê intersetorial, que vai ter cadeira para a população em situação de rua, para os trabalhadores discutirem junto com as secretarias qual plano precisa ser executado. Novamente, somente 2 cidades. A gente está implantando agora o CIAMP Rua esse ano e São Paulo tem a capital em funcionamento. Salvo engano, no Brasil inteiro são 32 municípios que têm a política aderida, o comitê funcionando. Então, também uma questão política. A gente sabe que a política é reativa, né? Se as pessoas não cobram os vereadores ou o executivo em relação a estruturar políticas, vai ficando para segundo plano. E a gente tem esse cenário no país. Os consultórios na rua, que são serviços que têm que atender essa população na perspectiva da saúde, estão sucateados, né? A gente viu que no governo teve uma tentativa de acabar com a função do agente comunitário de saúde, que é importantíssimo não só para a população em situação de rua, mas para o povo no geral, para as famílias que precisam. A comunidade mais carente, né? Para a comunidade. A gente viu na pandemia o quanto o SUS é importante. Tem muitas pessoas que ficam olhando para os Estados Unidos, para a Europa, mas lá, se você passa mal, você tem que pagar pelo atendimento. Vou até pegar um gancho disso aí. Todo mundo critica o SUS. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Exatamente. Tá mal gerenciado? Pode ser. Mas é o melhor. Eu tive um amigo, ô Ju, até cortando tua fala, tive um amigo que sofreu um acidente e morava lá no Chile. E no Chile não tem SUS. No Chile não tem. Então a pessoa precisa ter plano de saúde. Então ele foi, teve todo o atendimento, depois chegou a conta na casa dele. Chegou a conta, se não me engano, de 45 ou 50 mil reais para ele pagar e de que forma ele ia pagar. Chegou a conta. E se o cara não tem dinheiro? Como é que o cara vai pagar? Exatamente. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu quero ir para os Estados Unidos está mil maravilha, lá tem plano de saúde. Lá tem plano de saúde, mas lá não tem o SUS não. Que te dá saúde gratuita, que te dá saúde, atendimento na porta, que nem Santos dá. Agente de saúde batendo na porta, eu vejo essas batalhadoras, esses batalhadores, agente de endemias, falando de política sobre os insetos, sobre todas as doenças, né? Então, batendo na porta, eu vejo esse trabalho, não só em Santos, mas o trabalho no Brasil. Exatamente. A gente precisa o quê? Pensar e olhar e falar assim, peraí, será que o SUS, a gente vai contra um SUS ou a gente vai contra como está sendo gerenciado, né? Porque eu falo para ti, Ju, o SUS não tem igual, não tem nem plano de saúde igual. Não tem nem plano de saúde igual no Brasil que faça que nem o SUS. Porque eu vi plano de saúde sofrendo na pandemia, pedindo leito para o poder público, que não tinha leito para os seus clientes. Estou falando mentira? Não, é exatamente isso. Se não tivesse o SUS, eu não sei o que teria acontecido com a gente na pandemia. É um colapso. Porque já foi terrível, né? Aliás, dia 4 de outubro é o dia do agente comunitário de saúde, né? A minha mãe é agente comunitária de saúde no Guarujá. Que legal. Então eu sei bem como é, né? E assim, é isso. É um sistema, uma política pública incrível, inovadora e que a execução a gente precisa acompanhar. Tem unidade básica de saúde, né, Lincoln, o Zafa, que tem o comitê, que o cidadão precisa participar para decidir junto com a unidade o gerenciamento dela. A gente participa? Não. Existe o Conselho Municipal de Saúde, que tem cadeira da sociedade civil, no qual o município pode ir lá, reclamar, acompanhar para onde está indo o recurso, cada centavo. A gente participa? Não. Tem Conselho de Assistência Social, o CMJ a gente vai falar também. Então, tudo isso, falando da população em situação de rua... Tem o conselho de bairro, né, da saúde. Eu acho que só vai 2. Eu tenho um amigo meu chamado o Garró, o Oséias, ele toda vez ele fala, vereador Lico, final do mês ele já me liga. Estou indo lá para a reunião levar as demandas. Ele é um cara que vai, daqui a pouco ele me manda foto, só tá lá a coordenadora e o enfermeiro-chefe. Depois não tem mais ninguém vai lá. Daqui a pouco aí falta remédio, medicamento por conta de uma licitação estadual, uma licitação federal, aí a população começa a gritar, cadê o remédio? Pô, cadê o médico? Cadê isso, aquilo? Mas aí ninguém, Ju, ninguém vai lá na reunião do conselho. Eu sei que tem pessoas que trabalham, mas tem um da família que pode. Tem um aposentado, tem alguém que pode ir lá escutar e palpitar, falar, ajudar, contribuir, porque quanto mais gente vão lá,
mas tem uma responsabilidade daquela comunidade, daquela policlínica, daquela unidade com o poder público, a responsabilidade aumenta. Fala, poxa, espera aí, o pessoal tá acompanhando e o pessoal está cobrando. Com certeza. E está cobrando. Então, isso aí que eu falo para todos. Se você não ir lá exercer um bom combate, se você não ir lá exercer os seus direitos, quem é que vai lutar por nós? Exatamente. Se não for nós mesmos? E isso é política. Isso é política, isso é política. A gente não está dizendo que é fácil, porque a gente sabe, Não, né? não. Eu fui conselheira da juventude no passado com 17 anos, da cultura. É um trabalho voluntário, a gente trabalha, tem outras atividades, mas o conselho é um dos dispositivos mais preciosos que tem na democracia, para a gente poder participar, para a gente ser ativo. Não adianta votar apenas nas eleições, a gente precisa participar de todo o processo, senão, novamente, a gente vai estar delegando o nosso poder para outras pessoas, e a gente não vai poder reclamar das decisões que essas pessoas estão tomando, porque a gente está delegando. Tem acreditado, vai chorar 2 ou vai chorar 4 anos. Exatamente. Então, falando de população em situação de rua, a gente fala de tudo isso, porque se uma pessoa chegou na rua, é porque várias políticas falharam antes. Educação, saúde, assistência social na questão preventiva. Então, a gente tem que olhar para esse sujeito como um sujeito que foi violado de diferentes formas na vida dele. E aí a gente precisa construir respostas. E isso é além da assistência social. É habitação, é saúde, é educação, é tudo que um ser humano precisa, né? É tudo. Bacana, ó. A Ju deu uma aula aqui. Às vezes a gente levanta um pouquinho a voz, eu peço desculpa, tá, Ju? Não, se a gente aumenta um pouquinho a voz, é porque a gente, às vezes, fica meio que travado e fica indignado com algumas ações, mas vamos lá que a gente acredito que a gente está no caminho certo e Deus está olhando por nós, com certeza. Ju, quais os conselhos você daria ao cidadão que queira ajudar as pessoas em situação de rua e as que estão em risco social em geral? Situação de rua, eu ponho naquele ponto as pessoas, instituições, igrejas, qualquer segmento que vai lá entregar aquele alimento. O que você acha? Aquele alimento, aquela ajuda, aquela mão amiga na rua, tá certo? Tá correto? Ou tem outra forma? Esse é um ponto muito importante, né? Eu estava na gestão do programa Novo Olhar até o mês de agosto, né? Que foi um programa criado em 2018 para fazer, dentre outros objetivos, essa interlocução com a sociedade civil. E quando me perguntam, a resposta também não é fácil. Não tem certo ou errado, tudo depende de como você faz, né? Aqui em Santos, que é algo que não tem em toda a cidade, né? Através do programa Novo Olhar, a gente criou um cadastro de grupos solidários. Então, qualquer grupo que queira fazer esse tipo de ação, não é obrigado a se cadastrar, mas pode se cadastrar com a gente e fazer junto. Então, a gente faz capacitações, a gente leva as pessoas para conhecerem os serviços, entenderem como eles funcionam e serem parceiros. Pode ser que um grupo solidário tenha muito mais vínculo com uma pessoa em situação de rua do que a nossa equipe. E se ele disser aonde que tira o RG, aonde que consegue encaminhamento para acolhimento institucional, às vezes vai ter mais efeito. Então, essas pessoas ajudam a que mais pessoas em situação de rua cheguem nos nossos serviços. Porém, falando em conselhos de forma ampla, a gente já deu vários aqui, né? Eu bato muito na tecla de participar, de procurar na sua cidade, seja Santos ou seja outra, se tiver alguém vendo, né, que é de outra região. Aqui o programa vai internacional, o programa vai para todo o Brasil. O Na Laje, direto da ISTV, tá em todo o Brasil, aí tá bombando. Alô, Cláudio, mandar um beijo aqui pro Cláudio, meu amigo, meu irmão, que dá essa oportunidade do Na Laje passar a ser transmitido pela ISTV todos os sábados às 14h30. Então você pode falar com todo o brasileiro aí, até mesmo depois vai para as plataformas digitais, então segue o mundo afora. Perfeito. Então, de forma geral, procura entender quais são os serviços que existem na sua cidade para esse público, se os serviços que são de assistência social, de saúde estão sendo executados, participar do conselho de assistência, do conselho de saúde, cobrar essa pauta, porque a população em situação de rua, Lincoln, ela está se preocupando no geral no que comer no dia seguinte, aonde ela vai dormir. Você imagina essa pessoa conseguir ter o nível de organização para ir para um conselho e pleitear? Acontece, mas é muito difícil. Todos nós precisamos nos implicar. Então, que as pessoas precisam entender na cidade o que é ofertado, procurar os conselhos e participar para poder cobrar por serviços. E entendendo o que é ofertado ou não, inclusive ajudar a orientar as pessoas a promover esse acesso, né? Então, bacana. Já peguei aqui a ideia, já peguei o que é mais correto. Você, que é de um segmento evangélico, segmento católico, segmento Ubanda, qualquer segmento que está ajudando aquela comunidade de rua.
seja um parceiro da Secretaria de Desenvolvimento Social da sua cidade, um parceiro para saber as políticas e como deve fazer, se pode doar, entregar nos próprios abrigos da sua cidade, levar essas pessoas que você deve ter aquele chamego, aquele papo, olho a olho com aquele morador de rua, tenha conhecimento dele para poder voltar ele a viver, né? Trazer ele para a vida de novo, trazer ele para o trabalho, levantar a autoestima dele e você se torna um parceiro das próprias prefeituras. E as prefeituras precisam de vocês, mas tem que caminhar lado a lado, não ter colisão. Não, isso Ju? Isso aí. Fala do teu canal, Ju, da tua atuação como influencer. Então, né, eu posso falar principalmente do Bora Falar, talvez, né? Obrigada pela propaganda que você fez, Fiz uma né? propaganda aí do Bora Falar, para as pessoas também seguirem, né? Para as pessoas entenderem e falar um pouquinho com você. Obrigada. Por conta do Novo Olhar, principalmente, né, do programa, eu dialogava muito com a sociedade civil nesse assunto, né? E eu via o quanto há de desconhecimento em relação aos serviços que existem, até entidades, ONGs que fazem trabalhos incríveis aqui em Santos, né? E eu sou servidora pública desde os 20 anos de idade, então eu me considero privilegiada por poder entender como muita coisa funciona. Ainda não entendo tudo, né? A prefeitura é muito grande, mas eu tenho o privilégio de acompanhar muitas coisas. Então daí foi surgindo essa vontade de compartilhar nas redes sociais. Eu comecei a compartilhar no meu Instagram, o meu dia a dia, até como uma prestação de contas do que a servidora pública está fazendo, né? Que legal. Indo para reuniões, explicando as coisas que estavam acontecendo para as pessoas entenderem. E aí isso foi se transformando em projetos. O Bora Conhecer, que a gente não tem gravado, é um projeto no qual a gente vai a entidades, a serviços e grava como se fosse uma visita virtual para quem assistir em 3, 5 minutos, poder conhecer a estrutura e o que faz essa entidade, esse serviço, né? E o Bora Falar é um programa de entrevista. A gente leva pessoas para discutir assuntos que são de interesse público, né? Seja a própria democracia, política, políticas públicas, seja também projeto de vida, né, trabalhar as questões que são mais internas do indivíduo. Então a gente faz esse trabalho para fortalecer a perspectiva de comunicação, Lincoln, que é o que você está fazendo também, né? A comunicação é uma arma muito potente de transformação social. A gente precisa falar, precisa dialogar com maturidade, com tranquilidade sobre as questões, para a gente se fortalecer enquanto sociedade, né? A gente acredita nisso. Pô, que legal, até mesmo abrir espaço para as pessoas, né? Sim. Até mesmo para você também falar um pouquinho sobre tudo que você vem fazendo. Ju, felizmente chegamos ao fim de mais um programa na Laje. Quais as considerações finais, Ju? Olha, acho que a gente falou bastante sobre política e democracia, né? E nos tempos atuais isso é fundamental. Então, galera, quem quiser conhecer Politize, que a gente falou, né? Quiser também recorrer, tenho certeza, ao Lincoln para se apropriar, entender melhor como que funciona o mandato, procura por nós, venha falar com a gente está à disposição, né, Lincoln? E reforçar o parabéns para você, para o Edson, para toda a equipe, né? Que está trabalhando para levar esse trabalho de informação, de dar espaço para as pessoas poderem falar. A comunicação, como a gente falou, é algo muito potente e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, então, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Gratidão por você ter vindo aqui na minha casa, na Laje, falar um pouquinho sobre todos os trabalhos e ações que você vem executando como servidora pública e como pessoa física, né? Obrigadão, tá? Obrigada. Mandar um abraço e um beijo para os meus amigos, aquele momento que eu guardo para mandar aquele alô para a audiência. E o primeiro da audiência é ele. Alô, Giba, grande Giba, marido da Malu, tia Malu. Esse é o Giba, pai do Paulinho, pai do Betinho e também sogrão. Sogrão da Ludmila e da Tamires, esse é um fera. Todo sábado ele tá lá na frente da TV, esparramado naquele sofá dele, assistindo o nosso programa na Laje. Um grande beijo, Giba, a você e toda a sua família. Ao Santiago, o primo Santiago, que tá lá com o Luquinhas também, tá pra lá e pra cá, andando naquela sala, assistindo o nosso programa. O Denis, alô Denis, o Denis fica lá na Vila Progresso, vira e mexe, ele tá passando depois do almoço, sabadão, ele, clica na STV e assiste o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Pessoal, até a próxima e que Deus nos abençoe.